Vamos falar de acessibilidade, de ergonomia em casa. Não estou falando aqui de espaços comerciais, não, em que a gente é obrigado ali pelas normas municipais, pelas NBRs, ter ambientes acessíveis, seja com rampa, seja com plataformas elevatórias, com elevadores, com mesas de atendimento que possibilitem a aproximação, por exemplo, do cadeirante, para que isso seja confortável e também inclusive, e também entra os banheiros, os sanitários acessíveis, que são todos projetados tanto para quem sofre ali da comorbidade de locomoção, quanto para quem tem uma locomoção mais reduzida, no caso dos idosos, ou então qualquer pessoa, porque ninguém está livre aí de acabar se machucando ao longo da vida e passando por um período mais restrito aos movimentos, estava procurando a palavra aqui, ou então uma condição crônica. Na área residencial, muitas vezes a gente esquece de tratar isso, a não ser que tenha alguém em casa que precisa dessa atenção, desse ambiente planejado para essas necessidades, ou então, caso uma pessoa, um casal de idosos, uma pessoa que mora sozinha e que tem ali alguma dificuldade de locomoção, uma limitação de movimentos, aí sim a gente já vai diretamente no projeto focado nisso, né? Num ambiente todo planejado para atender essas necessidades. Mas essa semana aconteceu comigo, na verdade está acontecendo ainda, eu estou com uma dor terrível na coluna, na região lombar ali, não sei como eu consegui machucar, lesionar, e eu sei que vai uns dias ainda, espero que vá só mais alguns dias, para essa dor terrível passar. E eu fiquei pensando o quanto isso acontece no cotidiano de muitas pessoas, e as nossas casas, muitas vezes, elas não são pensadas e planejadas para situações como essa. Quem geralmente planeja isso, a gente chama de pessimista. Ah, não, você vai fazer dessa forma já pensando porque você vai cair, então é melhor nem fazer para não puxar esse tipo de coisa para você. Mas não é bem assim. Se você não tem mais 20 aninhos e está aqui neste vídeo, eu tenho que te lembrar que a idade chega para todos nós. Eu não tenho mais 20 aninhos, eu já passei dessa fase. Mas, assim, a maioria das pessoas, com o passar do tempo, vai reduzindo a mobilidade, né? Hoje a gente tem um movimento muito grande, felizmente, dessa preocupação com a saúde, com os exercícios. Então, tem ali uma galera que dá um show, né, na faixa ali dos 20, 30, que tá lá nos 60 e tá arrasando nos exercícios, tá muito bem nessa parte de locomoção, mas ainda tem uma disparidade ali que a gente pode ver a partir de uma certa idade, que quando acontece algum incidente que sofre mais, tá? Eu digo por experiência própria, que depois que você passa dos 30, meu amigo, se você cair, vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, tá? E se a sua recuperação vai ser em casa, né? Geralmente são quedas pequenas, ou então ali um mau jeito na coluna, você passa a olhar a sua casa de uma forma diferente. A altura da cadeira, a altura do sofá, o espaço de passagem, os apoios. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sem mais delongas. Eu vou mostrar para vocês um projeto em que foram utilizadas soluções pensando tanto na locomoção quanto na ergonomia dos móveis. Então, vou explicar mais para vocês esses detalhes para a gente ir conversando sobre esse assunto e entendendo a importância de uma casa que tenha ergonomia e que seja funcional. Na tela para vocês uma vista 3D desse projeto, então são ambientes integrados, salas de estar, jantar e cozinha. Então, quais foram as necessidades e as soluções aqui? Essa cliente, ela tem uma dificuldade ali de locomoção, mas não é cadeirante, então ela ainda consegue se locomover, mas ela tem ali uma comodidade nos pés, que dificulta, e também nas mãos. Então, a gente precisou pensar em um ambiente completamente diferente, por isso que cada projeto ele é único, ele é exclusivo para aquela necessidade. Nessa casa hoje vive ela,
Então, apesar de ter uma pessoa que auxilia ela nas atividades diárias, no cotidiano, a ideia era criar um projeto para que ela se sentisse livre para realizar tarefas também, tá? Das mais simples até ali na cozinha, alcançar o talher, o copo, manusear alguma coisa ou outra, para que ela tivesse essa liberdade, apesar de ter alguém que a auxilia nisso no dia a dia. E também tem que ser um espaço para receber a família, para receber o filho, para receber os amigos. Então, é um programa bem particular, assim como cada cliente nesse caso, tinha isso da locomoção da moradora da casa. Então, a casa, ela precisa ser pensada exclusivamente para quem vive ali, né, e passa a maior parte do tempo nela. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês agora, olhando aqui para a planta baixa inicialmente, para explicar para vocês como que foi pensado essa organização. Então, aqui, à minha direita, tem o sofá, né, na sequência ali o painel de TV, uma circulação livre aqui que dá até a porta de acesso à casa. Então, a gente manteve essa circulação livre, que também dá acesso aqui a um corredor, uma circulação que vai para os quartos, tá? Sendo que esse projeto arquitetônico, ele também foi pensado desde o início, porque é uma casa nova, então eu entrei ali com a parte de interiores, mas a estrutura toda ela já tinha sido pensada pelo responsável técnico para comportar essa situação e atender bem essas necessidades também, tá? Só frisando esse ponto, porque às vezes a gente tem situações em que para pensar o layout, primeiro você tem que demolir algumas paredes, fazer alguns ajustes de circulação para conseguir ter essa amplitude toda que a gente tem aqui. Bom, então, na sequência, a mesa de jantar, tá? Então, aqui uma mesa para receber os amigos, a família, sala de TV, aqui, sala de estar logo no acesso. Aqui, acho que vocês conseguem ver o meu mouse, mas a circulação que dá em frente à porta. Então, aqui nessa parte a gente tem, deixa eu ver se eu consigo subir um pouco mais, não, a planta tá cortada. Mas aqui é acesso para a porta principal da casa, que tem um acesso que vem da garagem já também, pensando nessa facilidade de locomoção que foi pelo responsável do projeto. Na sequência, a mesa de jantar aqui, ampla para receber a família e os amigos. E aqui, a cozinha, então, que é a estrela do projeto, é essa área aqui. Então, tem uma bancada logo aqui, dividindo a área da cozinha e do jantar, que foi um pedido da cliente. Ela queria muito esse espaço aqui, para que ela pudesse tomar café da manhã, né, sentar ali, ter essa integração. Então, enquanto tá aqui, tá vendo televisão, a televisão fica bem em frente aqui ao sofá, então ficou bem bacana. Deixamos uma área de circulação livre bem ampla aqui no centro para movimentação, né, para circulação, para uso ali de um apoio, de uma muleta, ou então quando for necessário e se for necessário, de uma cadeira, enfim, ou mais pessoas circulando aqui sem maiores problemas. Então, nessa cozinha, deixa eu ver se eu consigo abrir para ver melhor essa bancada e a área aqui da cozinha. Então, vocês podem ver que a cozinha ela é mais baixinha em relação à altura aqui de uma pessoa, tá? Que é a estatura de 1,60 m, 1,70 m. Então, as bancadas, elas são bem mais baixinhas. Eu não me recordo aqui, mas eu já confiro para vocês e coloco qual é essa altura. E, claro, lembrando que essa altura, ela foi dimensionada em relação à cliente. Então, é um projeto bem específico, bem especial. Eu vou trazer algumas medidas para vocês de referência, mas não se apeguem muito a esse modelo quando eu falo em dimensionamento, porque cada caso é um caso e tem que ser estudado para ser ergonômico, tá? Então, aqui a gente tem o forno, o fogão, ficou tudo junto aqui, acessível. Então, ela não tem esse problema de se abaixar, não é o caso dela, tá? Mas, claro, quanto mais prático, melhor. Então, a gente, ao invés de portas, optou pelo máximo de gavetas possível para facilitar
o acesso aos itens. O armário aéreo também ficou mais baixinho para ser mais acessível, tudo bem na mão. Torneira, modelo aqui na cozinha com alavanca, para ser mais fácil também esse manuseio. Deixa eu ver se eu consigo pegar um outro ângulo. Também dá para ver bem essa integração entre cozinha e sala de estar, tá? Então, ficou um projeto muito bacana e possibilitou a gente fazer algo legal, criativo, sem perder a ergonomia e sem perder o objetivo, né, que é o ambiente funcionar para essa cliente. A vista da bancada, que dá lá para a sala de estar, então tem a vista da televisão, tem a vista da mesa de jantar, com o ambiente integrado, super confortável para o dia a dia, dentro das medidas acessíveis da cliente. E como a gente não criou tantos armários aéreos altos, né, menores do que o padrão, a gente tentou ali otimizar o máximo possível na área inferior o espaço de armazenamento e que fosse tudo o mais acessível possível também. Nessa área aqui ao fundo tem um balcão e sobre esse balcão os eletrodomésticos para fácil acesso. Na parte superior um armário aéreo também, vou colocar uma imagem aqui para vocês visualizarem, para facilitar o acesso da cliente em altura, porque por ela já ter uma estatura menor e também essa dificuldade de locomoção e de manuseio das coisas, a solução foi trazer tudo o mais aberto e mais exposto possível no ambiente para facilitar esse contato e essa utilização no dia a dia. Então aqui tem todos os eletrodomésticos, isso tudo foi alinhado com a cliente também, aquilo que ela mais utiliza no dia a dia. A gente foi ajustando aqui esses armários, inicialmente seria uma fruteira, ela preferiu utilizar portas nessa parte de cá, então à minha direita, do outro lado são gavetões. Aí também entra a questão de orçamento, então quanto mais gavetas, maior é o investimento no mobiliário. Então tem várias coisinhas que a gente vai alinhando ali ao longo do processo para que tudo funcione e se encaixe. Então planejando é tudo muito lindo aqui no 3D, mas tudo isso vai para a execução. Então tem que ser pensado desde da ergonomia até o orçamento nos espaços, né, nos projetos. Os armários aéreos a gente utilizou o vidro canelado, que permite a transparência ali, a visibilidade do que tem dentro. Então a cliente ela tinha algumas louças que ela gostaria de colocar e expor, que estavam guardadas em caixas, então funciona como uma espécie de cristaleira e espaço de armazenamento também. Os puxadores, todos modelos alça, para facilitar ali o manuseio. No fundo a gente colocou um painel para poder trazer as tomadas, para poder passar ali essa fiação, e também uma iluminação decorativa aí de apoio para essa área dos eletrodomésticos ali sobre a bancada. Na lateral tem um painel ripado que vai do piso ao teto. Então essa solução foi para trazer um pouco de privacidade ali para essa área da cozinha. Às vezes se tem alguma baguncinha no dia a dia, como são ambientes integrados, você abre a porta de casa, você vê de uma ponta a outra toda ela. Então ajuda a trazer essa sensação ali de ocultamento para o que você não quer mostrar. E também o acesso à circulação aos quartos, colocar a planta aqui, que é uma área que vai ter um fluxo maior de movimentação. O acesso ao banheiro principal da casa também é ali, então funciona como uma barreira visual. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos da execução do projeto. Então ainda estava em andamento, o cliente ainda não tinha se mudado, mas já estava trazendo algumas coisinhas para casa. Parte de iluminação. Deixa eu voltar. Aqui tem uma foto das portas já instaladas, então elas não têm puxador, elas se sobressaem aqui da estrutura. E por ser uma altura bem baixinha mesmo, elas são de fácil acesso. Então, deixa eu localizar aqui as medidas para mostrar para vocês. O armário inferior, ele ficou a 75 centímetros de altura do piso,
Geralmente a gente faz a 90, a altura final ali com pedra, isso aqui nos balcões, tá? É a altura que a gente considera para uma mesa de escritório, mesa de jantar também. E os armários aéreos, eles ficaram ali mais ou menos a 48, 50 centímetros de altura. E quando a gente faz cozinhas padrão, falando aqui do convencional, gira em torno de 65, 70 centímetros de altura. Vai depender também da estatura, mas mais ou menos nessa faixa. As que eu vou mostrar agora são de outra cozinha, em que também foi pensado ali na ergonomia para cliente, para facilitar o acesso. No caso desse projeto, dessa cozinha, vocês vão perceber que não tem armários aéreos. Isso porque a cliente ela tem um problema de coluna, então dificulta o acesso a objetos ali mais altos. Então a gente concentrou tudo que foi possível na parte inferior e desceu também mais os armários aéreos, tá? Vou passar aqui pro lado para vocês verem as imagens. Aqui desse armário aéreo que normalmente até lá em cima alinharia, tá? Que ele ficou mais baixinho para facilitar o acesso, também com o modelo da porta com avanço, sem puxador. Na parte de baixo aqui, como o caso dela, ela queria que fosse livre, sem puxadores, então foi feito a cava na madeira. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns ângulos para mostrar para vocês. Este aqui. Aqui aparece melhor que antes tinha alguns armários aéreos nessa parede, mas como era difícil o acesso, não se via sentido em fazer armários aéreos ali, até pela necessidade de espaço, que a gente ganhou muito mais otimizando na parte de baixo. Vou mostrar uma foto do antes para vocês também verem e entenderem melhor. A gente conseguiu organizar e acomodar tudo aqui perfeitamente, sem grandes dificuldades, tá? Só mudando o layout do ambiente, que esse mudou bastante. Aqui nesse armário do canto, a gente fez um dispenseiro para guardar temperos e alguns acessórios de cozinha. Então ali papel toalha, filme, chás, aquelas coisas que a gente tem ali, às vezes não sabe muito bem onde colocar. Então deu no limite, inclusive, aí daquela tomada, a abertura dessa porta. Porque atrás desse móvel tem uma porta de acesso à garagem, que eles pouco utilizavam, então a gente alinhou e fechou essa porta para conseguir ganhar espaço de armazenamento de uma forma mais acessível, que não prejudicasse a coluna da cliente na hora de estar acessando ali esse armazenamento. Aqui tem uma foto de como era antes esse canto da cozinha, então essa era a porta que eu comentei que foi fechada, e a gente só rotacionou ali, mudou o layout do ambiente, acomodou também a máquina de lavar louça, que era algo que o cliente queria muito, a saboneteira na bancada, a lixeira embutida, o escorredor de louças também embutido. Aqui, como era o canto com um armário aéreo antes, então a geladeira ela ficava parcialmente também em frente a essa janela, apesar de ser uma janela que é só mais para entrada de luz, eles não têm o costume de abrir tanto ela. Talvez agora até tenham, porque tem o livre acesso. Muito mais prático a área da cuba, que era algo que a cliente queria muito melhorar esse espaço, para não ficar tão apertadinho ali no momento em que uma pessoa está lavando e outra está secando e vira aquela confusão. Vou voltar aqui para vocês relembrar como ficou depois das intervenções. Tudo na medida para ter o melhor aproveitamento do espaço e também do investimento. Aqui, acho que esse vídeo não está funcionando, este aqui. E esse atendimento, inclusive, foi uma consultoria de interiores, então não foi feito o projeto detalhado, assim como no outro caso. E funcionou muito bem.
Então eu fiz ali o croquis do ambiente, coloquei as medidas, as dimensões que nós conversamos e combinamos e deu muito certo, assim, foi um sucesso, a cozinha ficou perfeita e sem maiores intercorrências. As tomadas embutidas também que a cliente queria muito. Aqui a saboneteira, a calha úmida, né, que é o escorredor de louças, e o lixeiro embutido. A gente conseguiu colocar tudo isso ali que era imaginável antes, se não fosse bem planejadinho, não daria. E ela ainda assim continua com um fluxo legal, com uma circulação bacana no ambiente. Percebo que ergonomia é um assunto que entra em foco nos projetos quando tem ali uma comorbidade já existente, alguma dificuldade de locomoção, ou então em projetos comerciais em que também se tem a exigência de ser um ambiente acessível, esse passa a ser o foco do projeto, né, do atendimento. Mas quando a gente tem ali situações em que não tem nenhuma comorbidade, geralmente a gente acaba esquecendo de pensar em circulações, em espaços mais acessíveis para situações em que a gente não vai estar 100%. Não estou falando aqui para você fazer uma casa toda adaptada pensando que você vai cair. Você vai cair um dia. Não tenha dúvidas. Se esses dois exemplos para contextualizar o assunto do vídeo, que é a gente pensar na ergonomia e na acessibilidade também na nossa casa quando não se tem uma comorbidade, palavrinha difícil, já estabelecida, ou então em espaços comerciais em que se tem essa exigência de ser um ambiente mais inclusivo. Então, no dia a dia, a gente acaba esquecendo, na hora de planejar os nossos ambientes, nas circulações, nas passagens, nos móveis, porque os próprios móveis que tem na nossa casa podem ser um fator decisivo para afetar a nossa locomoção. Por exemplo, cozinhas. Eu mostrei ali o exemplo da cozinha que ela foi pensada numa altura confortável para a cliente a 75 centímetros. Sendo que se uma pessoa com estatura mediana de 1,70 m passar todos os dias numa cozinha a uma altura daquelas, com certeza vai ter uma bela dor na lombar e não vai ser confortável, né? Existem algumas dimensões padrões, considerando aí a estatura mediana da população, que servem como base para dimensionamento dos ambientes. Então, essas dimensões elas são estabelecidas em NBRs e servem ali como guia na hora de projetar o mobiliário e de pensar os ambientes e as circulações. Eu vou deixar aqui na sequência para vocês alguns detalhes, né, dessas dimensões para vocês terem como base quando forem pensar o ambiente de vocês ou forem fazer alguma modificação em casa.
dimensionamento muitas vezes passa despercebido quando a gente vai até a loja escolher ali o sofá, as cadeiras, as poltronas, ou então usar a cozinha. Mas são pontos tão importantes porque é um móvel que você vai estar convivendo todos os dias. Então tente observar se as dimensões daquele mobiliário, né, se aquele que afunda e que você tem que fazer um esforço enorme para sair dele, vai funcionar em situações que pode estar com uma mobilidade um pouco mais reduzida, ou então vai receber alguém em casa, idosos principalmente, que tem já uma dificuldade de locomoção. Então são detalhes que a gente precisa ficar atento no dia a dia. Por hoje é isso. Espero que esses exemplos ajudem vocês a pensar e planejar a casa. Façam isso com muita calma e antecedência, principalmente aí para quem está construindo ou então está pensando em trocar o mobiliário, trocar o sofá, as cadeiras, a mesa, enfim, porque tudo envolve ergonomia. Precisa observar primeiramente a nós mesmos para aí sim escolher o mobiliário, porque pode ser ali algo que vai te prejudicar na saúde ou então que vai limitar as possibilidades de organização e de layout. O layout é outro assunto bem amplo, que é a forma como a gente dispõe, tá? Ali sempre em ter uma circulação central única, para vocês terem um espaço maior de organização. Então, evitem criar corredores, porque quando você centraliza, por exemplo, uma ilha, já era para mim estar encerrando, né? Mas só mais um detalhe. Uma ilha em uma cozinha. Então, quando ela está centralizada, você vai ter uma área de passagem nas 4 laterais dela, tá? Considerando ali que ela vai estar no centro da cozinha mesmo. Dificilmente as cozinhas têm amplitude para receber uma ilha. Então, em algum ponto ela vai estar mais próxima de uma parede, porque os ambientes são cada vez menores, né? Falando aí de apartamentos, então não vou nem comentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, e que sirva como base de inspiração e também de informação para vocês organizarem e planejarem a casa de vocês com mais ergonomia, pensando aí na mobilidade. Até mais!